última reunião do G20 com ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, Fernando Haddad sugeriu mais uma vez tributar grandes fortunas. Ideia essa que já foi demolida e refutada pela própria realidade. Mas o que Fernando Haddad falou exatamente, por que tributar grandes fortunas não faz sentido de jeito nenhum? Me acompanha até o final, que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu também vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque sinceramente, gente, eu não sei até quando meu canal vai existir. A comunada me odeia. Então, se você puder me ajudar e ajudar a expor, a divulgar as ideias de liberdade, já se inscreva no canal e deixa o seu like para você não esquecer de fazer isso. O vídeo de hoje será dividido em 5 partes. Se você quiser pular, ver uma determinada parte, pode se basear pelos capítulos que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai ouvir o discurso dele, já toma um Plasil, já vai, se prepare psicologicamente. Depois vamos falar da falácia da desigualdade. Em seguida, exemplos de países que adotaram medidas de taxar grandes fortunas e como eles fracassaram e por que desistiram de fazer isso. Aí vou trazer alguns dados também do porquê taxar grandes fortunas não pode dar certo, nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. E para fechar, por que essa ideia persiste até hoje? Porque isso gera esse questionamento, né? Se é tão ruim, por que tem gente que ainda defende um negócio desse? Vamos então ouvir a fala aqui do Fernando Haddad. A presidência brasileira assumiu o desafio de fazer um G20 inclusivo, em que tenhamos a chance de avançar em diversos temas que nos são caros, como o combate à pobreza e à desigualdade, o financiamento efetivo ao desenvolvimento sustentável, a reforma da governança global, a tributação justa, a cooperação global para a transformação ecológica e o problema do endividamento crônico de vários países. Ao mesmo tempo em que milhões saíram da pobreza, especialmente na Ásia, houve substancial aumento de desigualdades de renda e riqueza em diversos países. É sempre esse discurso de colocar o rico contra o pobre, mas nunca um discurso de como resolver a pobreza. Nunca um discurso de como melhorar o ambiente de negócios para que o país prospere, para que aumente a produtividade do país. Não, o discurso do PT, desses esquerdistas aí, é sempre social, nunca é em termos práticos de como que a gente vai gerar mais riqueza. E falando de riqueza, uma das falácias mais absurdas que a gente ouviu de muitos esquerdistas é a falácia da nona economia do mundo. Ai não, mas o Brasil tá voando porque agora somos a nona economia do mundo. Esse tipo de pensamento é de uma ignorância tão grande, porque nona economia do mundo em relação ao PIB nominal. Mas a métrica mais realista não é o PIB nominal, é o PIB real, que é o PIB per capita. E no caso do PIB per capita, o Brasil ocupa a posição 66, então bem longe aí de ser um país referência nisso. E entre outras, além do PIB, a gente pode ver o atraso do Brasil por esse gráfico aqui que eu gosto muito, que compara a produção industrial do Brasil e do mundo. Então a gente vê que são anos de atraso, de uma produtividade lixo, e aí tem muitas causas. Acho que uma das principais é justamente a CLT, essa restrição de contratos, essa dificuldade de contratar, de demitir, que a esquerda adora falar, e aí o resultado é essa produção industrial atrasada. Ou seja, a gente tem um problema muito maior, que é a produtividade do Brasil, mas ninguém fala isso, fica nesses discursos aí de igualdade, igual até que se você é iguais, né? Gente, nem Deus criou as pessoas iguais, cada um é de um jeito, cada um tem as suas próprias virtudes, mas não, eles insistem que todo mundo tem que ser igual. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade. Do nada, né? A preocupação é o carbono. Agora o carbono é o vilão. Eu comentei isso no outro vídeo do como o PT está destruindo a economia do Brasil, que eu falei dessa falácia aí do ESG, como que isso só serve para empresas muito grandes, porque o pequeno empresário, o pequeno empreendedor nunca vai pensar em ESG. O pequeno empresário está preocupado em pagar contas, não em criar todo um setor que fique ali de forma regulada ao que o governo entende como ambientalmente sustentável, aquela coisa linda que só falta fazer um arco-íris. Não há ganhadores na atual crise da globalização. Embora, como disse, os países mais pobres paguem um preço proporcionalmente mais alto, seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Em um mundo no qual o trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação
avaliação das crises humanitárias e imigratórias. Os temas que a presidência brasileira propôs para essa primeira reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em 2024 emergem exatamente do objetivo de construir uma nova globalização centrada na cooperação internacional para a solução dos nossos desafios sociais e ambientais. Eu já vou falar aqui no vídeo, tá? Que ele tá falando de cooperação internacional. Eu já vou explicar como que outros países da OCDE estão tratando as medidas propostas pelo Haddad. Eles derivam diretamente das prioridades anunciadas pelo presidente Lula para o G20 em 2024, que são justamente o combate à fome e à pobreza, a promoção do desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Acreditamos que a desigualdade não deve ser apenas tratada como uma preocupação social, um mero corolário da política econômica. A desigualdade não deveria nem ser a preocupação, até porque as pessoas são diferentes, mas é sempre assim, sempre esse discurso de desigualdade. Nossa proposta é centrar a desigualdade como uma variável fundamental para a análise de políticas econômicas. Queremos desenvolver as ferramentas analíticas mais adequadas para isso, nos beneficiando de pesquisas recentes de economistas e outros cientistas sociais que têm dado importantes contribuições ao tema. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. Ai, meu Deus do céu! Então, assim, o bilionário, o empresário... Vamos pegar aqui um exemplo, Elon Musk. Então, o Elon Musk ele tem que pagar, né, dar a sua justa contribuição em impostos, mas ninguém fala como uma pessoa que ganha tanto dinheiro como o Elon Musk, um grande empresário, ninguém fala das pessoas que são empregadas por ele, ninguém fala dos avanços tecnológicos. O Haddad não fala dos avanços tecnológicos graças às empresas do Elon Musk. Eu até puxei um dado aqui que estima-se que mais de 110 mil pessoas ao redor do mundo trabalham para as empresas do Elon Musk. Isso aqui é só um exemplo, tá? Porque toda vez que fala de empresário, de pessoas muito ricas, sempre é o vilão, mas ninguém pensa no bem que essa pessoa traz para a sociedade. Sério, para mim é uma questão tão lógica, porque quem que contribui melhor para a sociedade? O empresário, que ganha muito, mas que emprega muitas pessoas, ou um burocrata que tá ali mamando na teta do Estado e que acha que sabe o que é melhor para todo mundo. E ainda falando sobre impostos, eu peguei uma matéria aqui de 2021, onde o Elon Musk diz que pagará 11 bilhões de dólares em impostos, mais do que qualquer americano na história. É que assim, até isso é uma coisa que a gente trabalha aqui no escritório, tá? Tem até esse QR Code para você entrar em contato caso você tenha interesse em nossas soluções. Mas de fato, uma pessoa que vem construindo patrimônio, ela tem que se preocupar em otimizar impostos, em sucessão, ela tem que se preocupar com isso. Se ela não se preocupa com isso e deixa tudo no Brasil, nessa palhaçada que é o Brasil, a família vai ter problemas. Mas isso não significa que a pessoa não vai pagar impostos. O que dá pra fazer é pagar menos impostos, porque ela já paga muito. Mas deixar de pagar impostos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, 100% é praticamente impossível. Não tem como você fazer isso de uma forma legal, claro. Vamos aqui terminar de assistir esse show de horrores aqui. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. Aqui ele sugere uma tributação mínima global sobre a riqueza, basicamente para evitar fuga de capitais, ou seja, de forma indireta ele admite que taxar grandes fortunas não é uma medida muito eficiente. A gente já vai mostrar isso no vídeo. Existem alguns exemplos muito claros onde países decidiram tributar grandes fortunas e houve de fato essa fuga de capital, como por exemplo o que aconteceu na Noruega. É até recente essa notícia: super ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos. Rico não é burro, rico sempre encontra uma maneira de pagar menos impostos. E sabe outro argumento que eu acho o máximo quando eu vejo um esquerdista falando? Eu acho que eu tenho que colocar, e se você quiser eu faço um vídeo sobre isso, comenta aqui, das coisas mais ditas pelos comunistas
comunas. Eu tenho vídeo 100 coisas que todo comuna gosta. Assiste aqui, esse aqui ficou muito bom. Mas eu acho que eu posso colocar, tipo, 10... acho que 10 tá bom. 10 expressões típicas dos comunas. E uma delas, toda vez que o assunto é grandes fortunas, eles falam o seguinte: não, mas eu tô falando de grandes fortunas, não de pessoas como você. E assim, né, vontade que eu tenho de responder é quanto que você sabe quanto que eu tenho. Mas, segundo, é uma questão lógica, gente. Se a pessoa ela tem dinheiro no país, ela tem a oportunidade de transferir o trabalho dela, transferir as atividades empresariais dela para outro país, vocês acham que ela vai continuar num ambiente hostil, onde ela tem que pagar mais impostos? Não adianta. As pessoas e as empresas sempre vão para lugares onde há menos impostos. O Jeff Bezos também fez esse movimento de mudança. Eu não lembro, eu vou deixar a notícia aqui, mas ele mudou alguma coisa, não lembro se foi de Nova York ou da Califórnia, de algum estado esquerdista aí dos Estados Unidos, e mudou para a Flórida, porque a gente sabe que a Flórida é um estado republicano e que cobra menos impostos. Claro que depende do assunto, mas no caso dele fez sentido, isso gerou uma economia muito grande. E de novo, meu escritório trabalha com diversos bancos, diversas companhias americanas, e muitas delas estão situadas em Miami, na Brickell. A gente sente esse movimento de muitas empresas saindo de Nova York, saindo de Manhattan e vindo para Miami, tanto que tem até o apelido que Miami é a Manhattan do Sul, porque está atraindo muitos investimentos, muitas empresas, por conta do imposto ser mais atraente. Existe um estudo também do Observatório de Política Fiscal da FGV que mostra que, na verdade, as receitas de impostos sobre a riqueza geralmente são baixas. Então, pegando alguns exemplos como Espanha e Suíça. Então, em 2016, as receitas tributárias dos impostos individuais sobre patrimônio líquido variaram de 0 a 2% do PIB na Espanha e 1% do PIB na Suíça. Ou seja, tributar ricos, se pegar o histórico de outros países, não foi algo que trouxe tanta diferença assim na economia. Então, a gente já tem dois motivos muito claros. Primeiro é a fuga de capitais e segundo, não deu tanta diferença. Aí agora, na prática, como que isso acontece? Um dado irrefutável é esse aqui do INSPER. O número de países da OCDE que tributam fortunas vem caindo, justamente por ser uma medida tão ineficiente, uma medida que não traz o resultado esperado. Esse número vem caindo porque muitos países estão desistindo desse imposto. Além da fuga de capital, de representar uma parte muito pequena do PIB, de países da OCDE desistindo, a gente ainda tem mais uma questão também que os comunas não falam muito, que é a questão da curva de Laffer. Qual que é o mecanismo da curva de Laffer? A curva de Laffer mostra que não é porque você aumentou impostos que você terá necessariamente uma maior arrecadação. Qual é a lógica da curva de Laffer? Se existem mais impostos, os custos de produção também são maiores. Consequentemente, os produtos ficam mais caros e isso diminui o consumo. É por isso que não necessariamente aumentando impostos haverá um aumento da arrecadação. Prova disso é que desde quando esse governo começou, a gente teve aumentos de impostos e até uma notícia recente aqui de setembro do ano passado, que a arrecadação tem pior sequência desde a pandemia, ou seja, não adianta só aumentar impostos se isso comprometer a produtividade. Sério, gente, existem muitos artigos, muitos estudos mostrando que taxar grandes fortunas não gera o resultado esperado. E como dizia Milton Friedman, um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Aí vem a grande questão, se isso é um assunto tão óbvio, tem tantos resultados mostrando isso, por que a gente ainda discute? Aqui é minha opinião, tá? É que eu acho que é algo muito sedutor. Na verdade, a base do pensamento esquerdista, isso eu até fiz em outro vídeo aqui comentando sobre o livro A Mente Esquerdista, que até tá ali. A base do pensamento esquerdista é o ressentimento. Então, pro esquerdista é gostoso criticar o rico, é gostoso dizer, não, o rico tem que pagar mesmo. E geralmente são pessoas que não prosperam na vida, porque você nunca vai conseguir atrair para você
algo que você rejeita no outro. Então, muito embora o sentimento de inveja seja algo da natureza humana e às vezes a gente olha pra alguém, sente aquela pontinha de inveja, eu acho que a gente tem que colocar a nossa razão em primeiro lugar e não sentir inveja, mas admiração e inspiração. Porque mesmo que a gente não atinja aquele nível de sucesso, de prosperidade, a gente não vai ter o ressentimento em relação à riqueza. E aí é muito mais fácil a prosperidade entrar nas nossas vidas. Eu acredito que dinheiro, riqueza é muito mais do que o material. Existe uma questão espiritual e energética em relação a isso. Então, se você é uma pessoa ressentida com pessoas ricas, a chance de você ser sempre um derrotado é enorme. Então, mude esse pensamento, mesmo que seja algo natural, tente olhar com outros olhos. Então, veja, apesar de ser uma medida que nunca deu certo, a gente tem dado, tem estudo, tem artigo, tem um monte de coisa. Por que as pessoas gostam? Porque no fundo isso preenche aquele sentimento de não, quem prosperou tem que pagar mesmo. Tem até uma frase do Mises também que ele fala, que é: taxar os lucros equivale a punir o sucesso. Isso aqui é muito forte. Então, de fato, como essas pessoas geralmente não tiveram sucesso ou tiveram sucesso dependendo de alguma mamatinha do Estado, aí é fácil, né, você criticar o outro e você querer que um empresário, alguém da iniciativa privada, tenha esse castigo por ter sucesso. E aí eu fico pensando como que uma sociedade como essa pode dar certo. Isso é uma coisa que o Olavo falava em comparação à cultura americana e à cultura brasileira. E eu percebo isso também hoje, trabalhando com americanos. Nos Estados Unidos, todo mundo, você quer que seu amigo prospere, você quer que o outro prospere. No Brasil, não. Ele dava o exemplo, Olavo, que é como se fosse siri no balde, né? Que é um tentando puxar o outro ali. Então, é bem isso. É típico do Brasil isso. Você vê alguém tendo sucesso, essa pessoa ou é desonesta, ou fez alguma coisa errada, ou sempre tem uma desculpa pro sucesso do outro. São pessoas que se preocupam muito mais com a vida do outro do que em resolver a própria. Por isso que a própria geralmente tá um lixo. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei. Comenta se você já conhecia algumas dessas referências que eu coloquei aqui no vídeo, tanto de artigos, como de frases, de exemplos que eu dei, e por que você acha que esse tipo de assunto ainda é discutido. Muito obrigada por assistirem. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês aqui, esse vídeo que eu comentei, como o PT está destruindo a economia do Brasil. Eu acredito que vocês vão gostar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.